vou abrir, Luciane, questionando aquilo que os alunos sempre perguntam, entende? Como é que tu chegou no jornalismo e como é que tu construiu essa carreira que hoje é já reconhecida? Bom dia, então, a todos. É verdade, os estudantes sempre perguntam por que escolheram jornalismo, como é que você conseguiu chegar na TV e tal. Então, vou tentar resumir um pouquinho. Eu, na verdade, quando eu estava no colégio, eu não pensava em fazer jornalismo, na verdade, eu pensava em fazer direito. Acho que durante todo o meu ensino médio, inclusive, eu pensei em fazer direito, porque eu sempre gostei muito de buscar pela justiça, né, pelos direitos das pessoas. Mas aí no terceiro ano do ensino médio eu vi que direito não, eu jamais ia ser feliz fazendo direito, porque a minha irmã fazia, enfim, era algo extremamente solitário, não era nada do que eu achava que poderia ser. E aí eu lembro que eu fiz aqueles testes com a psicóloga e ela disse, olha, eu acho que você tem uma concepção um pouquinho diferente, né? Eu acho que no jornalismo você vai conseguir ajudar mais pela comunicação, né? Usando a sua voz para dar voz a quem não tem, a quem precisa. Bom, aí eu fiz o jornalismo na URGS, né? E eu, desde o início, eu já busquei estágios. Nunca escolhi muito lá no início, eu fiz estágio na assessoria, inclusive da assessoria de imprensa da Prefeitura de Alvorada. Depois eu fiz estágio no Terra, que na época era uma inovação, assim, um portal de notícias, isso lá no início dos anos 2000. Mas eu sempre tive um sonho de trabalhar em veículo, né? Então, eu teve um semestre que eu fui muito atrás disso. Aí eu lembro que eu fiz uma entrevista de emprego na época para trabalhar no antigo Clique, seria de madrugada, e até que eu cheguei na época no André Machado, que era o chefe de reportagem da Rádio Gaúcha, e aí um dia ele me chamou para fazer uma entrevista para estágio. Na verdade era tipo um teste, eram vários candidatos, e aí eu passei. E aí eu fiz o estágio lá durante um ano, e aí, estando lá dentro, eu me apaixonei por rádio, me apaixonei pelas mídias, e aí eu sempre sonhei muito em trabalhar em TV, né? Mas eu não fazia ideia, na verdade, do que era TV. Acho que na faculdade a gente acaba não tendo a prática, né? A ideia de como realmente a coisa funciona. E aí, quando terminou meu estágio, eu me formei, e aí, na época, era o César Freitas, era o gerente de jornalismo já da RBS, e aí ele me chamou, então, para fazer um trabalho como freelancer e nunca mais saí, isso em agosto de 2004, então foi quando eu comecei em televisão. Então, eu acho assim, daí eu tiro uma experiência própria. Eu, desde o início da faculdade, mesmo estudando na URGS, que eu tinha, às vezes, aula de manhã, de tarde, de noite, eu já procurei fazer estágio. Não escolhi muito, né? E aí, aos poucos, eu estava sempre de olho, sempre atrás, sempre atrás, sempre atrás. Me envolvia com um monte de projeto, que eu sempre achei que quanto mais networking que a gente tenha, sempre melhor. E aí, depois, então, da RBS TV, aí foi, né? Resumidamente, trabalhei lá, depois fui para São Paulo, fiz um freela na TV Globo, depois fui para o Canal Rural, voltei para o Grupo RBS, depois fui para Brasília, daí fiquei 4 anos em Brasília, na RBS TV de lá, e depois pedi para voltar para Porto Alegre, fiquei mais um tempo na RBS TV aqui, e aí agora fui para o SBT. Resumidamente, dei mais enfoque ali para a parte, acho que da faculdade, que é o que sempre costumam perguntar. Tudo bem, Luciana? Como é que vai? Tudo certo, né? Mas tem mais um aspecto importante aí para se conversar, que é explicar para os alunos, que é a questão do teu pulo nacional, né? Ou seja, tu ficaste, pelo que eu pesquisei aqui, eu não sei quanto tempo ficasse no SBT regional, e depois começaste a fazer substituições de fim de semana, né? Lá na apresentação. E aí se deu... Também houve uma mudança, pelo que eu percebi ali, de proposta do telejornal,
né? Enfim, eu acho que eles estavam precisando de um apresentador e aí fizeram esse rodízio. Como é que foi a tua ida, o teu pulo nacional? Como é que foi? Bom, Léo, eu no SBT, eu sempre tive muita oportunidade de fazer já desde o início, quando eu fui fazer reportagem. Como é uma emissora aqui menor, então a gente acaba tendo mais possibilidade, por exemplo, de entrar no próprio SBT Brasil como repórter, né? Fazendo reportagem, enfim, nacionais. Isso já desde o início, quando eu comecei a trabalhar no SBT aqui do Rio Grande do Sul, que foi 2015. E então eu sempre fiz muita matéria nacional para o SBT Brasil. Eu não sou a repórter fixa, né? É o Andrei Rosseto, mas a gente acaba circulando muito, enfim, porque a equipe é reduzida. E eu acabei sempre tendo uma boa relação com o pessoal lá de São Paulo. Eu fui uma vez em 2016, eu acho, para fazer algumas reportagens para o Masbá, de entretenimento. Aí já conheci a redação de lá. Eu já tinha alguns conhecidos também na redação de lá. E aí eu acho que a gente começou a ter essa relação. E, como eu falei, acho que a minha escola de jornalismo, assim, em TV, acabou sendo muito, lá no início, a RBS. Então, era aquele padrão mais quadradinho, né? E aí, quando eles estavam precisando de um apresentador para o SBT Brasil, para o Nacional, eles estavam procurando justamente esse tipo de perfil, né? E o SBT, na verdade, a maioria dos apresentadores tem aquele perfil mais bem mais coloquial, que inclusive eu tive que me moldar quando eu entrei lá. Meu chefe sempre dizia: Lu, tu tá no SBT, aqui tu pode rir, se tu errar, tu pode fazer uma gracinha, né? E aí, então, eles estavam no início do ano com muita falta de apresentador mulher, e aí eles começaram a fazer alguns testes com alguns repórteres e apresentadores regionais, né? E acabei fazendo, eles gostaram, e aí eu apresentei 4 vezes, acho que foi, eu fui 3 vezes, apresentei 4 ou 5 vezes o SBT Brasil. Agora, eles contrataram uma apresentadora que faz só os fins de semana, né? Então, agora eles, até porque no meio da pandemia, não teria nem como ter alguém para ir ficar em hotel, enfim, a gente tem agora toda essa questão da pandemia, questão da contaminação, né? Mas foi muito bacana, assim, nossa, foi acho que uma realização de um sonho e acaba abrindo portas, né? Mostrando que é possível, você acaba também sendo visto mais ali no eixo do Sudeste, muito bacana. Flávio Dutra. Mas eu não sei. Tu era repórter, né? Aí teve o pulo para apresentação, né? Sim, é que no SBT eu sou repórter, sou apresentadora, sou repórter do local, sou repórter do nacional, faço de tudo um pouco. Não sou, mas realmente, eu não sou apresentadora fixa, né, aqui no SBT. E pelo que eu sei, assim, eu acho que eu fui a única a apresentar ali o SBT Brasil que não era apresentadora. Eu acho que teve ali o Darlisson também, que apresenta às vezes o SBT Brasil, que é um de São Paulo, que também não é apresentador, porque ele é unicamente repórter lá. Mas eu acho que valoriza também bastante aqui o mercado do Rio Grande do Sul, né? Porque assim como eu, também foi o André Har. Ele apresentou algumas edições também, mas ele é apresentador aqui, né? Então, e ele também tem aquele perfil que se encaixa muito bem com a bancada, né? Lu, provavelmente tu não pegou esse período, tá? De equipes que eram o repórter, o cinegrafista, o auxiliar, o famoso pão de luz, o motorista. Hoje ela foi encolhendo e tem casos de que é só o repórter, tá? Com a sua câmera, e as câmeras hoje são muito portáteis e facilita isso, e vira quase uma selfie de reportagem. Como é que tu enxerga essa involução ou essa evolução, enfim, essa transição, tá? Muito premida pela questão de custo, tá? Mas, sobretudo, porque os equipamentos se sofisticaram e permite isso, tá? Como é que fica o papel do repórter, especialmente na busca dos conteúdos com essa sistemática que está sendo adotada, inclusive, pelas grandes emissoras? É verdade. Flávio, por incrível que pareça, ali no SBT a gente continua tendo motorista, né, e também o cinegrafista.
o motorista não é auxiliar, né? Mas, enfim, a gente acaba tendo essa equipe completa que facilita bastante. Mas, ao mesmo tempo, eu já passei a experiência no ano passado, quando eu acompanhei um grupo tradicionalista aqui do Rio Grande do Sul, que fez a caravana Farroupilha nos Estados Unidos, e aí eles atravessaram os Estados Unidos de motorhome. E eu acompanhei e fui sozinha. Então, eu fui, como a própria CNN chama de vídeo repórter, né? Ou seja, eu, meu celular e só. Eu acho que são... essa é a minha opinião, tá? Eu acho que são formatos diferentes. Quando a gente está sozinha, a gente limita bastante a captação de conteúdo. Mas é possível, mas eu acho que jamais vai ser a mesma coisa no momento em que você tem um cinegrafista junto. Tem gente que diz, então vai ser o fim do cinegrafista. Eu acho que não, eu acho que, na verdade, a gente está ampliando as opções, né? Ou seja, com o celular, com a internet, a gente está conseguindo chegar onde a gente não chegava antes. Eu vejo hoje, pela nossa cobertura durante a pandemia, a gente está com as equipes muito reduzidas na TV, bem reduzidas, porque a gente tem muitas equipes que estão afastadas porque são do grupo de risco, a gente tem gente em home office, e quem está em home office acaba entrando como, enfim, vídeo repórter, né? A gente consegue fechar conteúdo, consegue, a gente vai atrás, a gente grava muita entrevista por Skype, por Zoom, que nos permite, às vezes, estar onde talvez, se a gente estivesse com uma equipe, a gente não chegaria. Essa eu acho que é a vantagem, né? A gente consegue ter mais acesso, assim, por exemplo, como no rádio, que você liga e fala com a pessoa e já entra no ar. Isso, a internet, a questão do celular, começou a permitir. Mas eu acho que aí, para a televisão, eu acredito que a gente nunca vai perder a figura, principalmente de um cinegrafista, de uma boa produção, porque isso faz muita diferença, né, na televisão. Num vídeo repórter ou com essa ferramenta, enfim, pela internet, pelo celular, a gente consegue ter mais agilidade, a gente consegue chegar mais a pontos distantes, a gente tem essa agilidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas a gente perde muito a imagem, né? Hoje a gente usa muita imagem que chega via WhatsApp, inclusive as grandes emissoras. A gente acaba usando também entrevistas, vídeos que chegam para o WhatsApp, mas a gente perde qualidade. E eu acho que nunca vai chegar perto de uma imagem feita com um bom cinegrafista. Então, quando eu estou trabalhando ali na TV, presencialmente, quando a gente faz as imagens, quando o repórter está lá no local, é completamente diferente. A gente tem a qualidade da imagem, a gente consegue mostrar detalhes, a gente consegue mostrar ali o que está acontecendo com os nossos olhos. Claro que eu poderia estar lá no centro com um celular, mas nunca vai chegar aos pés da qualidade de tu ter um cinegrafista fazendo isso, né? Então, eu acho que a gente tem essas duas frentes. A agilidade, a informação, a velocidade, a agilidade, a facilidade de estar em qualquer lugar, mas, ao mesmo tempo, tem, por outro lado, a qualidade, e TV ainda é imagem, né? Então... Lu, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem isso, ela tem os vídeos repórteres, mas elas também produzem matérias especiais e contratam, né, uma equipe qualificada para fazer isso. Lu, a matéria de TV é geralmente 3 minutos, 4 minutos, acho que é por aí, né? Mas tem todo um trabalho para apresentar esse pouco tempo. Eu sempre achei muito injusto, porque é uma trabalheira imensa, né? Como é que fica essa relação? Se tu não fica um ar de frustração? E como é que tu consegue... Congelou a tua... Deixa eu ter que repetir, Tamara, porque tu frisou a tua... Repita de novo, por favor. É só para ti, porque para nós tá boa a imagem. Para mim tá bem. Eu não ouvi, para mim parou aqui. Tá, não, eu estava perguntando para ela, a matéria de TV é uma matéria que vai ao ar em poucos minutos, mas o trabalho é imenso, né? Deslocamento da equipe, a edição depois e tal, né? A espera para a entrevista, enfim. E no jornal não, no jornal tu tem um espaço maior, né? Rádio acho que também é um pouco maior, mas também não, nem tanto, né? Rádio e TV é pequeno geralmente.
E como é que tu lida com isso? Porque o rádio é na hora também, o cara fala ali, fica, já se livra, né? Já resolve. Agora, na TV, não, né? Na TV é um trabalho imenso para poucos minutinhos, né? Como é que fica na cabeça do repórter? Olha, quando a gente começa na televisão, a gente sente muito. Eu, por exemplo, eu vim do rádio, fui para a TV. Primeira coisa que a gente precisa é virar a chave, por exemplo, quando você está no rádio, você não precisa ficar pensando em imagem, né? Você levanta o telefone, grava com a pessoa e deu. E essa questão do trabalho, e que às vezes não chega a 3, 4 minutos, o padrão da TV era 1 minuto e meio com cabeça, hoje é 2, 2,5. Então, assim, a gente já aumentou um pouquinho ali o tempo. Mas realmente é um trabalhão, às vezes a gente passa a tarde inteira trabalhando para a reportagem entrar no ar ali no Jornal da Noite, né? Sempre, vamos dizer, a matéria é o hard news, o diário, é do dia para o dia. E eu não sei, eu não tenho mais muito isso de aquela frustração, de um trabalhão, porque a gente já foca muito naquilo, né? Ou seja, no início eu achava, que quando a gente começa em TV, a gente acha que a reportagem boa, ela tem que ter 5 minutos, mas a gente também tem que se colocar como telespectador. Se a matéria não é muito boa, porque uma matéria de 5 minutos, se você vai ver uma matéria de 5 minutos, sei lá, no SBT Brasil, no Jornal Nacional, ela é uma matéria que às vezes tem uma produção de uma semana. Pois é. Né? Então essa é a grande diferença. E ela precisa ser boa para conseguir captar a atenção do telespectador. Então, a gente tem que se colocar também como espectador, quem está consumindo aquela notícia. Uma matéria muito grande de atenção, né? Então, é um exercício que hoje eu já absorvi, assim. Eu acho que 2 minutos, 2 minutos e meio é um tempo bem satisfatório para a gente passar a mensagem. Até porque na TV há detalhes, há números, que às vezes não vale a pena a gente investir, porque a gente está tratando de imagem, né? A pessoa ouve, ela vê, então a gente tem que sempre buscar e focar no mais importante na matéria. Acho que quando a gente começa a trabalhar mais em TV, a gente capta isso, de que não adianta uma matéria de números, cheia de números, não adianta a gente dar todos os números, a pessoa que está assistindo, depois do segundo, ela já esqueceu qual era o primeiro número, né? Então, quando chega algum estagiário lá na TV, às vezes vai fazer alguma nota coberta, eu chamo e digo, ó, quando você falou aqui o primeiro número, ok, no segundo a pessoa já não lembrou do primeiro, no terceiro, quarto, então qual é o mais importante? Ah, é a alta, então vamos focar na alta. Aumentou, dobrou, triplicou, né? E aí, então, eu acho que é um aprendizado. Eu não me frustro mais. Eu me frustrava muito na época que uma reportagem tinha 1 minuto e meio. Aí sim. Eu lembro na época, por exemplo, da RBS, que inclusive já mudou. Aí porque tu tem o oposto, né? Imagina, uma matéria de 1 minuto e meio, tu suspira. Eram sonoras de 5 segundos. Então, às vezes, você entrevistava uma pessoa durante 15 minutos para ela falar. Realmente é muito complicado. Acabou. Então, Luciane, hoje a gente... Oi. Não, eu queria voltar um pouquinho para o foco dos nossos estudantes e queria ouvir a Luísa, tá? Que a Luísa sempre tem umas perguntas bem pertinentes relativa à curiosidade que os jovens têm. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Queria te perguntar como é que foi a tua primeira experiência na frente das câmeras e se tu tem alguma dica, assim, para, por exemplo, o aluno que vai entrar, vamos supor, amanhã na TV, daí o que não fazer ou o que fazer na primeira vez que tu vai no ar? Tu diz ao vivo ou fazendo alguma reportagem, tanto faz? Tanto faz, pode ser até reportagem tanto quanto ao vivo. Tá. Bom, a primeira vez que eu fiz uma reportagem foi no Canal Rural em São Paulo. Porque, na verdade, quando eu comecei em TV aqui, eu era pauteira, depois eu fui produtora, depois eu fui editora. Meu sonho era ser repórter. Na época, inclusive, eu ficava muito frustrada porque eu não era repórter e me botavam, mas foi muito bom. Então, uma dica, muitas vezes a gente quer trabalhar em TV e quer ir para frente das câmeras. É muito importante a gente passar pelas outras etapas, porque isso nos dá mais bagagem, mais segurança, né? E lá em São Paulo eu era produtora e queria ser repórter. A minha primeira reportagem foi
Esses tempos eu estava tentando me lembrar, era sobre café. E eu acho que essa minha bagagem na produção, na edição, porque a gente aí monta a matéria, na hora de fazer o texto, ajudar a construir o texto, isso me ajudou muito. Então, por mais que eu tenha ficado nervosa na hora de gravar o boletim, a passagem, que é aquela parte onde a gente aparece, eu já tinha uma noção de como construir um texto que eu precisava. Era sobre café, era sobre produção. Então, me lembro que eu entrevistei, era alguém da associação lá do café, e entrevistei um comerciante ou alguém de uma cafeteria e consumidores. Então, eu já sabia que eu precisava de pelo menos uns 2 consumidores, né? Tipo, a gente diz Fala Povo ou Case, que consome café. Eu sabia que eu precisava da imagem do cafezinho. Então, claro que eu saí com um cinegrafista que já tinha experiência. E então eu já tinha uma noção do que eu precisava para construir aquela reportagem. Alguém do setor, eu precisava de imagens de café, então eu precisava ir numa cafeteria, eu precisava de uma história, então alguém que estava consumindo o café, eu precisava ou do barista ou do dono da cafeteria, né? E então eu te digo assim, quando a gente começa em TV, eu acho que é muito importante, e às vezes eu vejo estagiários, estudantes, às vezes meio frustrados, porque estão na produção, é onde a gente vai aprender, né? Então, é isso que vai te dar mais segurança e vai te deixar mais seguro na hora de ir para a rua. A minha primeira entrada ao vivo, isso sim, eu quase morri. Foi porque não foi no Canal Rural, por incrível que pareça. Eu trabalhava no Canal Rural, mas foi bem na época que caiu o avião da TAM em São Paulo, e aí eu entrei ao vivo no Bom Dia Rio Grande, de São Paulo. Foi muito tenso, eu fiquei muito nervosa, e olha, vou ser bem sincera, a grande dica é saber o que você está falando, né? Então, na época eu decorei, e isso é horrível, porque na época a gente tinha que entrar com o texto que estava previsto, e graças a Deus isso caiu. Hoje, a gente, claro que a maioria dos jornais mais ou menos passam um texto, mas você pode improvisar. Então, hoje eu daria dica para alguém que vai entrar ao vivo, fazer um texto, mas entender. Hoje, o que eu faço quando eu vou entrar ao vivo? Eu tenho um texto ali, mas aquele texto me serve como um caminho. Aí eles me passam um texto, por exemplo, para eu entrar ao vivo na redação, ou ao vivo. O que eu faço? Eu pego umas 2 matérias e leio inteiras. Então, eu vou pesquisando. Ah, tá, por isso que eles colocaram aqui no texto tal coisa. E essa é a minha tática, enfim, a minha estratégia para conseguir entender o que está acontecendo e aí sim conseguir entrar ao vivo com mais segurança, mais confiança. E aí, quando eu estou falando, eu estou contando. Então, eu sempre penso que eu estou contando aquela história para uma pessoa ali na minha frente, não com a câmera, né? Isso dá mais um toque de informalidade, que parece que é uma conversa e não uma pessoa ali despejando um conteúdo. Então, assim, o meu primeiro vivo não foi nesse sentido, foi bem decorado, bem nervoso, e o nervosismo faz parte. Eu acho que a adrenalina faz parte e nos dá foco. Aí a gente aprende a lidar com ela. Excelente dica essa, Luciane, de falar como se estivesse falando com uma pessoa na tua frente. Nós estamos inscritos agora para perguntar o Zé Nunes primeiro, depois o Flávio Dutra. Certo. Bom dia, Luciane. Bom dia a todos os colegas da Ari. A Lu eu conheço ela das passarelas. A gente julgando, mas não ela desfilando, a gente julgando, né, Lu? Em São Leopoldo, concurso de belezas. Eu estou numa seguida, então gostaria de fazer uma pergunta, já peço licença que eu vou ter que sair da reunião. E eu queria que a Lu comentasse um pouquinho a respeito dessa situação que a gente vive, né? Principalmente nós jornalistas, quando a gente começa, a gente tem aquela situação de que o jornalismo, enfim, nós queremos mudar o mundo. Ainda temos esse sonho, ainda é possível a gente ter esse sonho de mudar o mundo? Olha, como é que vê isso na tua profissão? Como é que tu vê essa menina?
Olha, é o que me move até hoje. Eu acho que todo jornalista acha que tem condições de mudar pelo menos o seu mundo ali, né? O seu ao redor. E eu acho que sim, tem que ser essa a grande motivação por trás, né, do nosso trabalho diário. E porque a gente não precisa ter a ideia de que a gente vai mudar a situação de todo mundo, porque às vezes a gente mudando a situação lá de uma rua, porque às vezes o jornalista diz, eu não vou fazer matéria de buraco de rua. Só que às vezes a gente fazendo a matéria do buraco de rua vai conseguir ajudar aquela comunidade, né? Então, a ter uma vida melhor, ou a gente ajudar os aposentados que não estavam conseguindo fazer a perícia no INSS. Né? Então, quanta coisa que o jornalismo trouxe que conseguiu mudar alguma estrutura, algum processo, facilitar a vida de alguém. Pode ser uma coisinha pequenininha, podem ser coisas maiores, mas sim, é uma batalha diária. Por mais que a gente esteja hoje nessa questão de fake news, pessoas que não são jornalistas, despejando informações falsas em redes sociais, eu me apego muito à informação bem apurada, né? Então, eu sou... Essa semana mesmo eu estava conversando com a minha colega, a Gabi Lerina, porque a gente, às vezes, sofre quando dão alguma informação que não é correta, e eu acho que a gente tem que sofrer mesmo, sabe? Eu acho que a gente tem que ter esse preciosismo, eu sempre digo, a minha responsabilidade é com a informação. Então, apuração. Às vezes, os estudantes chegam, eles não vêm daquela fase em que a gente usava muito telefone, ligando, então usam muito WhatsApp, mas não tem problema, mas tem que ser uma informação bem apurada. E sim, eu acho que a gente tem que ter esse sonho constante de conseguir mudar o mundo, e às vezes eu acho que mudar o mundo, seja o pequeno, o mundo pode ser através da informação. Às vezes você tem uma população inteira falando uma determinada informação, você sabe que é errada, aí você pensa, meu Deus do céu, as pessoas não param de falar isso, é errado. Aí você vai lá, faz uma matéria bem explicativa, mostra que não é aquilo. Então, sim, é o que nos move. Flávio Dutra. Tu há pouco descreveste muito bem todas as etapas do trabalho de quem atua na TV, da edição e tudo mais. Eu até lembro, tu citaste há pouco o André Rosseto. O André Rosseto foi meu estagiário no esporte da RBS, e o apelido dele, dado pelo Paulo Brito, era Severino, que era um personagem do Zorra Total que enfrentava todas, não tinha podre para ele. Então, eu lembro, aliás, estava de aniversário, eu acho que ontem, o André Rosseto. Estava ontem de aniversário. É. E tem um outro personagem também, que eu acho que está no SBT, que é o Glauco Pazza, que é um excelente repórter e um ótimo editor, por sinal. De editor, quando eu falo editor, é o editor que vai lá para a máquina. Tá? Mas, na verdade, eu queria saber o seguinte, Lu, e em cima da tua experiência, própria experiência pessoal. A TV é o primado da imagem, da forma sobre o conteúdo. A forma tem mais, se sobressai mais do que o conteúdo, pela razão óbvia de que é a imagem. Tem espaço, a TV, especialmente para quem vai para frente das câmeras, é só para o rostinho bonito, de boa voz, ou tem espaço para diversidade de tipos e tudo mais, que às vezes até sinto que a TV está procurando, mas não está achando? Olha, eu acho que tem. Eu acho que cada vez mais as emissoras estão tentando dar essa diversidade, né? Porque elas estão enxergando que as pessoas que assistem, elas também buscam se sentir representadas por quem elas veem. Acho que durante muito tempo a televisão foi sinônimo só de rostinho bonito e exatamente o que você disse, né? Boa voz, aquela coisa impostada. Até a rádio antigamente, né? Era só aquela coisa impostada. Hoje a gente tem vozes. Cabelões, né? Mas eu acho que sim, eu acho que a TV está cada vez buscando. Mas a gente tem algumas limitações, né? Então, por exemplo, às vezes a gente tem uma emissora que é pequena, às vezes você tem, sei lá, 5. Eu já trabalhei em sucursais, o próprio SBT são emissoras enxutas, né, na sua estrutura. Mas eu fico feliz, por exemplo, em ver emissoras do canal fechado, Globo News, CNN, que estão buscando cada vez mais
diferentes olhares, diferentes representações, para dar mais representatividade, né, para a população. Eu não sei se era isso que você me perguntou. Não, é exatamente isso. Até pelo interesse do próprio estudante, né? Que talvez não se enquadre, ache que não se enquadre nesse perfil mais bonito, mais atraente, tá? Mas quer ter uma chance na TV e sonha com isso, e daqui a pouco se acha pouco qualificado esteticamente para desempenhar o papel. Então, eu queria a tua visão exatamente sobre isso. Eu acho que sim, acho que tem espaço para todo mundo, Flávio. E, por exemplo, se você assistiu o próprio Jornal Nacional, assistiu o SBT Brasil, que são, né, jornais nacionais, a gente não tem mais tanto aquela preocupação em relação ao sotaque. Antigamente tinha que ser tudo padronizado, hoje não, hoje é bonito você mostrar todos os diferentes... Eu tenho uma restrição à chiadeira que eu ouço especialmente na Globo. Tá? Tem uma repórter de Londres, a Malan, mas eu nunca vi. Aquela mulher tem uma coleção de S's na vida, rapaz. É uma coisa... Olha, isso me incomoda, viu? Desculpa. Mas eu acho que a gente está tendo mais espaço, né? Não precisa ser aquela coisa padronizada. Antigamente, os jornais que eram nacionais tinham que ter uma padronização, um sotaque mais pro paulista. E hoje não. E hoje, se você olhar esses jornais e assistir os repórteres que entram aí dos mais variados lugares do Brasil, eu acho tão bacana, porque você tem exatamente a representação, né, da nossa diversidade, né, que é a população brasileira. A gente não é todo mundo... Resgataram até as gordinhas, né? Tem aparecido umas gordinhas simpáticas no vídeo. Mas é que, na verdade, a população brasileira, ela não é toda magra, ela não é toda loira, ela não é toda de cabelinho, né, todo certinho. Eu acho que tem alguns, vamos dizer assim, alguns padrões que não, eu não digo nem de beleza, são padrões para que o repórter não chame mais atenção do que a notícia, né? Então, por exemplo, às vezes, uma questão mais até de roupa, sei lá, uma cor, brilho, né? Porque a gente está ali para passar uma notícia. Eu noto que é recorrente as repórteres usar um amarelo limão, sei lá, um verde limão, mas é um amarelão, assim. É muito comum usar. Isso é orientação? Como é que é escolhida a roupa? Quem é que escolhe a roupa? É o próprio eu repórter? Nunca usei amarelo-limão, não sei. Eu cuido isso, que todos os canais, sempre, volta e meia, tem uma de um amarelão, assim. Que é Não, eu acho que é mais uma questão de cor. Eu não sei se está falando de estúdio ou de rua. A gente tem figurinista, a maioria, acho que todas as emissoras têm alguma figurinista, né? E às vezes se dá uma preferência por cores para quando você está na rua. Porque, por exemplo, no frio, a gente está sempre usando, né, cores mais escuras. Então, às vezes, você vai fazer uma matéria de noite e você fica tudo mesma cor. Às vezes, o fundo do estúdio, por exemplo, a gente ali no SBT tem um jornal meio-dia que é laranja, o fundo, e de noite é azul. Você vai ter uma preocupação por cores para se destacar ali daquele fundo, para não ficar tudo igual, né? Às vezes, você pode reparar que, inclusive, na Globo, Record, às vezes isso acontece. O fundo é azul, a pessoa está de azul, na hora você olha e diz, meu Deus, estão combinando com o cenário. E outra coisa, os gaúchos aqui não usam o tu, todo mundo fala você. Isso é uma orientação? Na verdade, eu peguei esse você na época que eu estava em São Paulo, porque na época que eu estava lá, Deus me livre, eu falar tu. Mas todo mundo fala você, a RBS fala você. Eu não sei, nunca me orientaram, e aqui no SBT, por exemplo, meus colegas, alguns falam tu, mas eu acho que talvez porque o você não... É que parece o tu, às vezes, no ar, parece meio informal demais, né? E eu acabei pegando essa mania. Nunca ninguém me disse aqui para usar o você.
Mas como eu peguei lá de São Paulo e depois de Brasília, eu nunca mais perdi, sei lá, no meu inconsciente, o tu parece algo meio impositivo, assim, sabe? Além do informal, assim. E é fácil também da gente conjugar errado, porque a gente conjuga errado aqui, e eu acho terrível a gente conjugar errado na TV, então acho Léo que... Nunes. Léo Nunes, agora é você. Tá ótimo. Por favor. Ótimo, obrigado. Lu, eu queria voltar para a questão, pensando nos alunos, sobre a questão da produção da reportagem, tá? Sobre que aspecto, né? Tu falaste antes que fosse editora, fizesse produção, tal. Como é que dentro da cultura do tanto regional, se tem diferenças daqui de Porto Alegre com lá com de São Paulo, com a rede, a questão da relação do repórter com o editor, ou seja, a matéria pronta, ele tem o poder de mexer, ele te faz sugestão de texto. Como é que funciona isso no dia a dia do repórter? Isso aí é uma coisa que quando a gente está na faculdade é bem diferente, né, do que a gente encontra no mercado. Eu acho que cada televisão tem um perfil. Na Globo, por exemplo, Léo, eu me lembro que quando eu trabalhei lá, na Globo e quando eu trabalhava na RBS, né? Mas na Globo São Paulo, na época que eu trabalhava lá, por exemplo, eu senti algo que na RBS não era tanto. O poder do editor, ou seja, o editor era meio a pessoa que conduzia toda a matéria, né? Não sei como é que é hoje, isso foi lá em 2006, 2007, mas na RBS, no SBT, é o repórter, até porque é a gente que está na rua, é a gente que está enxergando, é a gente que está captando a informação, e acho que tem que ser essa relação bem estreita. Então, eu vou dar um exemplo como é que funciona hoje no SBT, e era muito semelhante quando funcionava também na RBS. Vou dar um pouquinho, posso falar das etapas, né? Porque às vezes o estudante às vezes não tem essas etapas. Como é que funciona? A gente tem lá uma reunião de pauta que vai mais ou menos decidir o que a gente vai fazer naquela tarde, naquela manhã, para o jornal. Então, o produtor, né, a figura do produtor, é quem vai ir atrás, vai apurar a matéria para ver se realmente vale, vai marcar as entrevistas. Hoje tem muita entrevista por Skype, às vezes presencial, vai atrás de alguma história, um case para conseguir exemplificar aquela matéria. Aí o repórter vai lá, vai executar, vai apurar em loco, vai ver se não tem que ampliar, vai pegar as informações. E o editor, enquanto isso que está lá na redação, ele vai pegar a pauta, ele já vai também atrás de materiais adicionais e vai conversar com o repórter. Então, durante a reportagem, sim, se conversa. Claro que depende muito da demanda, então você vai ter emissoras em que o editor está fazendo 1001 coisas ao mesmo tempo, não só aquela reportagem. Vai ter emissoras em que o editor vai estar só contigo, né? Por exemplo, no SBT Brasil, o editor, normalmente, ele está com uns 2 VTs. Então, ele vai estar direto conversando com o repórter, vai estar orientando. O que você acha disso? Eu já vou adiantando aqui um material de arquivo. O que você acha de a gente fazer uma arte? O que você acha, né? São Paulo, às vezes, você tem, por exemplo, uma dificuldade muito grande de deslocamento que a gente não tem aqui em Porto Alegre. Então, lá, inclusive naquela época que eu trabalhei lá, e ainda é assim, você tem muito serviço do motoboy junto com a equipe. Aí você está lá gravando com o secretário. Você parou, o motoboy já está no lado, você já entregou, enfim, a fita. Hoje se gera, né, pelo LiveView. Mas na época você usava o motoboy. Hoje você já pode estar gravando e o editor já está recebendo, já está decupando, e aí você já manda lá a sugestão do off, do texto, o editor daqui a pouco já vai adaptar, porque ele viu que a sonora é melhor para encaixar, já dizia tal coisa. Então, claro que essa é a situação ideal, essa conversa constante. Como eu disse, nem sempre isso é possível, porque cada vez a gente está mais
sobrecarregado fazendo várias coisas ao mesmo tempo. O editor está vendo o teu VT, está fechando uma nota coberta, está falando com uma outra praça do interior, né? Então, essa é a situação ideal, a gente continua conversando, mas depende muito do dia, da situação. Mas é isso, acho que dá para entender, né? Luciane, Sim. eu queria retornar um pouquinho para a Luísa, que afinal, né, nós estamos trabalhando com os estudantes, ela fez só uma pergunta, então ela tem direito de fazer duas agora. Só peço licença, gente, então, que eu vou ter que sair agora, tá ok? Obrigado. E Obrigado, Nunes. Um abraço para ti. Obrigado. Lu, eu queria saber se tu, fazendo reportagem, entrando ao vivo, se tu já passou por alguma situação assim de risco ou, né, assim, digamos, adversa, né, de perigo, e como é que tu manteve a calma, se é possível manter a calma nesses casos? Já, várias vezes. Olha, na hora, sabe que quando a gente está ao vivo, a gente fica meio... A adrenalina, ao mesmo tempo que ela dá o nervosismo, ela dá foco, né? Então, eu sempre digo que quando eu estou ao vivo, estou lá com o meu fone, o mundo pode estar desabando, eu fico muito focada ali no que eu estou falando e tal. Mas sim, eu já passei por momentos de risco, por exemplo, manifestações. Hoje a gente até tem protocolos diferentes para fazer cobertura de manifestações, exatamente por isso, porque a gente já teve muitos problemas, né, em cobertura desde a época da RBS. Já foi ameaçada em protesto, já tomei tapa nas costas. Quando eu estou ali no vivo, eu confesso que já fiquei muito tensa, né? Às vezes você está ao vivo ali e a coisa começa a esquentar, você tem que dar real. Olha, agora aqui os ânimos começaram a esquentar e tal, voltamos para o estúdio. Já passei por uma situação complicada que não foi ao vivo, por exemplo, eu me lembro uma vez que eu estava fazendo uma matéria para a RBS, que era a despedida do Olímpico, e eu fui fazer uma matéria meio comportamental, a gente teve que atravessar assim, uma parte onde tinha torcida, e aí foi bem complicado, porque eu tinha muitos torcedores, eles foram para cima, tentaram me agarrar, nossa, foi horrível. Eu lembro que eu cheguei na parte de assessoria de imprensa, eu tremia, né? E, por exemplo, nessa época eu não tive muito apoio, eles disseram, se acalma, e agora continua. Talvez hoje eu tivesse tomado outra atitude, né? Porque eu estava, assim, tremendo, e eu não era, assim, novata, sabe? Porque a gente não está acostumada a estar trabalhando e ser assediada, e não foi nada light, assim. Talvez hoje eu tivesse tomado outra atitude. Mas, assim, já tive diferentes fatos, hoje a gente já tem algumas orientações, né? Por exemplo, a gente vai fazer alguma operação policial, a gente vai de colete à prova de balas, né? Não que isso garanta alguma coisa, mas, enfim. A gente tem locais em que a gente só entra com polícia. Se isso dá medo, dá. E acho até que, às vezes, quando a gente está trabalhando, a gente tem uma falsa ideia de que a gente é imune no momento em que a gente está com o microfone na mão e com uma câmera, né? A gente tem que tomar um certo cuidado disso, porque a gente, às vezes, se acha um super-herói, porque a gente está ali com o microfone, com uma câmera. Mas, assim, medo a gente é ser humano, né? Então, a forma de lidar, eu te digo que é muito pessoal, mas os protocolos das emissoras, às vezes, vão nos protegendo e cabe também a nós, acho que, exigir, às vezes, uma mudança, enfim, para proteger os profissionais. E quando tu falaste de perigo, e quando é uma matéria que te emociona, como é que tu segura a emoção? Eu acho que eu já ia chorar, já ia ficar com pena da pessoa, já ia querer pegar a criança no colo, se fosse coisa de criança, que me sensibiliza. Eu não serviria para fazer uma matéria assim. Como é que tu segura a emoção ali? Às vezes eu assistindo, eu me emociono, eu fico pensando eu no lugar. Não conseguiria. Olha, eu não seguro. Agora, claro, né? É aquela coisa, se o repórter ficar ali aparecendo do início ao fim, chorando, as pessoas de casa vão dizer, tá, mas peraí, né? Não dá. Não dá, né? Então... Para qualquer um. A gente se emociona.
o cinegrafista se emociona. Esses tempos a gente foi fazer uma matéria sobre o sino da conquista, que era das crianças que recebem a alta do câncer. Nossa, é assim... Não posso. Todas as entrevistas, uma hora assim, eu olhei para trás, estava o cinegrafista, ele estava de óculos, o óculos todo embaçado, de tanto que ele chorava. Então, assim, vamos parar um pouquinho, vamos recuperar. Mas eu sou bem chorona, assim. Eu acho que tem duas coisas, Tamara. Quando a gente é repórter, primeiro, a gente, às vezes, adquire uma... A gente se sente como o nome, eu falava repórter. A gente está ali para reportar um fato, então a gente é meio que a gente é o veículo da informação, vamos dizer assim, né? A gente apura para daí passar para as pessoas o que está acontecendo. E às vezes até a gente adquire ao longo do tempo não sei se é uma proteção, uma barreira, sabe? Às vezes a gente está ali fazendo a cobertura de um acidente ou de alguma tragédia, e a gente fica tão consumido em passar a informação, né, que às vezes a gente não se dá conta do que a gente está reportando ali. Então, isso é muito comum. Às vezes a gente está ali na frente de uma tragédia, às vezes já me perguntam: nossa, Lu, mas tu já fez coberturas tão tristes, né? Você não se emocionou? Eu acho que quando a gente está fazendo uma cobertura, por exemplo, muito séria, a gente precisa se dar totalmente conta de que a gente está ali para passar a informação. Então, quanto mais seriedade a gente tiver na hora da gente passar isso para o telespectador, mais credibilidade a gente vai ter, né? Se eu estiver fazendo uma cobertura de uma tragédia, se eu ficar chorando o tempo inteiro, as pessoas não vão ter a mesma credibilidade daquilo que eu estou passando, né? Mas é claro que às vezes a gente não segura, né? Isso se chama postura profissional. É muito bom que tu passe essa dica aí para as pessoas, porque obviamente que o repórter, o jornalista, ele é um ser humano igual aos outros, ele não é um robô. Ô Lu, agora eu queria acrescentar uma pergunta da minha lavra aí, no aspecto pessoal. Eu sei que tu pratica esporte, que tu é uma boa cantora também, que tu é fã das As, como eu também, que eu gosto muito das As. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho como, numa vida de jornalista tão ativa e que absorve tanto, tu exerce esse lado mais pessoal aí de gostar de cantar e de praticar esportes. Sabe, Nilson, que durante muito tempo da minha vida eu meio que abdiquei de quase todos os meus hobbies, né? E aí claro que eu entrei assim num momento de muito estresse, porque o jornalismo, a gente não trabalha só na hora que a gente está lá na redação, então você acorda ouvindo rádio, aí depois você já está nas redes sociais lendo as notícias, aí você já está lá, e aí acaba, daqui a pouco já passou uma hora, você só está lendo ali tudo que está acontecendo, eu sou assim, né? E aí durante muito tempo eu abdiquei das coisas que eu realmente gostava de fazer, porque isso veio desde a minha adolescência. Eu sempre gostei muito de música, sempre gostei de praticar esportes. E aí, quando eu comecei a trabalhar no jornalismo, eu quase que parei de fazer tudo. E, obviamente, isso não foi nada bom, né? Então, teve um período da minha vida que eu estava sempre doente. Então, sempre amidalite, gripada. E aí foi meio que quando eu vi que eu precisava voltar a fazer as coisas para relaxar, para que me fizessem bem, né? Então, eu acho que, por exemplo, até a própria quarentena hoje me fez resgatar muita coisa. A quarentena, eu digo, agora durante a pandemia, muita coisa que eu gosto. Mas antes mesmo, eu me lembro que eu estava na RBS, acho que lá por 2014, foi quando eu comecei a rever algumas coisas da minha vida. Eu estava sempre no médico, né? E se a gente for ver, tem muitos jornalistas assim. Então, cada vez mais é uma profissão que, além de tudo, a gente tem uma pressão muito grande por aquilo que a gente vai informar. Hoje a gente tem questões políticas de todos os lados do que a gente vai falar, então a gente tem que ter muito cuidado. E eu estava assim num momento de muito estresse. E aí foi quando eu pensei, não, eu preciso, por mais que eu não tenha horário, cada dia, na época eu trabalhava às vezes de manhã, às vezes de madrugada, às vezes de tarde, eu vou fazer as coisas que eu gosto, eu preciso achar um tempo para fazer as coisas que eu gosto.
apesar de eu gostar muito do jornalismo, né? Então eu precisava também, acho que, relaxar a cabeça. E aí foi quando eu voltei a fazer muita coisa que faz bem para mim, né? Então, na época eu comecei muito a praticar, voltar para os esportes. Aí lá por 2015, 2016, eu voltei, eu comecei a correr. Eu corria pouco, assim, mas aí depois comecei a correr bastante. Até depois eu tive que parar, porque daí eu comecei a ficar estressada, porque eu já estava correndo demais. Então, eu gosto muito de música, eu gosto muito de viajar. E aí, quando a gente está ali meio imerso ao nosso mundo jornalístico, às vezes a gente acaba não pensando muito, né, na nossa vida pessoal, mas a gente precisa. E eu acho que nos últimos 7 anos, eu acho, eu consegui equilibrar um pouquinho mais. E isso faz muito bem, porque traz mais vivência, traz mais calma também para o nosso trabalho. Acho que isso não vale só para o jornalismo, né? Mas é que a gente é jornalista 24 horas por dia, então hoje eu voltei até a tocar violão, coisa que eu fazia na adolescência, eu resgatei e isso é muito bom. Legal. Eu queria ouvir o Léo mais uma vez e depois a Luísa, porque nós estamos nos encaminhando já para o nosso final de tempo. Então, primeiro o Léo, depois a Luísa. Jornalismo só perde para mãe, viu, Lu? Só mãe, que é mais que 25 horas. Fora isso, é só jornalismo mãe. É verdade. Vai, Léo. Eu queria juntar dois aspectos aí, que é isso que a Tamara falou, da emoção, né? E outra questão que tu levantaste também sobre o formato da reportagem, para abordar esse assunto que é a questão da pandemia, né? Ou seja, estamos nisso há 6 meses, 7 meses, e saber de ti, assim, teve algumas vantagens, do tipo, assim, há algum tempo a gente não admitia fazer entrevistas por Skype, que tivesse problema de áudio, que não sei o que lá. Agora, teve uma das vantagens, foi essa, né, que é de introduzir outros recursos, mas, ao mesmo tempo, isso parece um pouco que afastou o repórter do local, tu valorizas muito, né? Então, como é que tu acha que vai ser daqui para frente? Se as televisões vão forçar a barra, porque tem econômica também, ou tu acha que isso é uma transição e que depois a reportagem... O que tu está prevendo daqui para frente, pós-pandemia? Olha, eu acho que essa questão das entrevistas por Skype, eu acho que as emissoras vão manter, porque isso facilitou muito o trabalho, né? A gente tinha, a equipe de TV, ela tem essa questão do deslocamento. Então, por exemplo, às vezes você precisa entrevistar lá o presidente da Associação dos Produtores tal, 30 minutos até lá, depois mais 30 minutos para voltar, depois mais 30 minutos para ir lá na outra entrevista. Claro que a gente acaba perdendo o olhar de estar presente. Então, é aquilo que eu te falei, eu acho que nunca vai sumir a figura do cinegrafista, ou pelo menos, acho que as emissoras sempre vão manter alguma equipe completa, porque não se conta uma história em TV sem uma imagem, né? Claro que hoje a gente já vê várias alternativas, ou seja, às vezes a assessoria de imprensa do hospital faz a imagem lá, mas eu acho que a gente deve manter, acho que é uma tendência que não volta mais, as entrevistas por Skype. Acho que se viu que, apesar da imagem de qualidade fazer muita diferença na televisão, às vezes é mais importante a informação, então que se use do jeito que ela chegar. Antigamente, às vezes, a gente não dava uma informação porque a gente não tinha imagem, né? E às vezes a gente sofria e dizia, poxa vida! Então, isso hoje dá um pouquinho mais de alívio também para a gente, repórter, né? De poder ter essa facilidade. Mas, como você disse, a gente perde também pelo fato de não estar presente, às vezes, no local. Eu gosto muito de estar no local, eu gosto muito de ver com os próprios olhos, isso faz uma diferença enorme. Então, eu não sei se daqui a pouco as emissoras vão começar a ver também que a figura do repórter, por exemplo, em home office, também dá certo, né? Sim. E eu acho que talvez a gente comece a ter aí um mix de possibilidades. Então, ter equipes presenciais,
ter vídeo repórter, ter repórter em casa. A CNN é um exemplo disso. Ela tem equipes completas e ela tem equipes sozinhas, né, de vídeo repórter. E talvez essa seja uma tendência, assim. Se isso é bom, aí eu já não sei, mas eu acho que é uma tendência que não tem mais volta. Luísa? Aí a minha última, até ia fazer uma pergunta parecida com a do Léo, mas daí mudei aqui rápido. Eu até tu falou do Andrei, o André é meu professor na SPM, adoro ele, querido, um fofo. E ele falou, tive cadeira de rádio com ele, ele sempre disse pra gente que se a gente quiser seguir no rádio, o ideal seria fazer um fonoaudiólogo, né, ter uma preparação assim. Eu queria saber se quando tu foi pra TV, quando tu começou, tu também teve que ter uma preparação desse tipo. Sim, a RBS, por exemplo, ela tinha, atualmente não sei se ela tem mais, mas ela tinha uma fono. Tem algumas emissoras que têm parceria, ou às vezes te pedem para te fazer fono, então, ou para te usar o convênio. Mas, assim, não existe mais aquela preocupação antigamente, tá? Por exemplo, quando eu trabalhava na Gaúcha, quando eu fazia estágio lá, todo mundo tinha que passar pelo... Era o Domingos, que fazia te ajudava a como falar e tal. Hoje já mudou um pouco isso. Então, na verdade, a gente precisa... A fono é muito mais para te ajudar a respirar, a falar as palavras, não comer. A gente tem a mania de comer as palavras quando a gente está falando. Eu mesma, às vezes, na TV, eu engato uma que o pessoal disse, ai, Lu, respira. Mas por isso, na TV também, a questão de entonação, porque a gente está ali, a gente está para passar informação, então é mais, não é para você falar bonito, impostar, não tem mais essa coisa de impostar que antigamente no rádio você tinha que impostar a voz, hoje você ouve quem imposta a voz e aquilo incomoda, né? Então, na TV também, mas sim, eu fiz fono na RBS, e quando eu estava em São Paulo e Brasília, acabei não fazendo, porque a fono daqui a gente conversava muito por telefone, e era mais para ajustar a questão de entonação, a questão de falar, né? E a dica hoje muito das fonos, inclusive, é você tentar ler o texto como se você... Então, Ô, é Lu, isso. antes de encerrar, eu quero fazer mais uma perguntinha final aí, que faz parte do nosso roteiro aí para todos os entrevistados. O que te gratifica mais na tua profissão e o que te dá mais incômodo na tua atividade? Eu acho que o que mais me deixa feliz, assim, o mais gratificante na profissão do jornalismo é a gente conseguir dar voz para quem não tem voz, né, na sociedade. São as pautas que mais me dão prazer em fazer. É quando eu faço uma pauta que mostra claramente ali o papel social, né, do jornalismo, que é muito importante. Então, foi por isso que eu escolhi essa profissão. E não foi pelo glamour, né? Eu acho que quando a gente entra na TV, a gente tem aquelas coisas, eu vou trabalhar assim, vou trabalhar assado. Eu sempre tento desconstruir, digo, olha, a televisão é cada vez menos glamour e mais trabalho. Então, para mim, o que mais me gratifica é o papel social do jornalismo, quando a gente consegue colocar em prática isso que é tão importante, ou seja, informar, educar e dar voz para a população. E o que me incomoda mais, eu acho que no jornalismo hoje, tem bastante coisa que nos incomoda, né? Mas a questão as fake news atrapalham demais porque a gente tem trabalho em dobro, ou seja, a gente tem o trabalho de informar e também de apurar para dizer o que não é verdade. Então, assim, até na TV a gente não tem tanto, mas a gente está sempre, como a gente é jornalista 24 horas, a gente tem que estar sempre apurando para falar com os amigos, com a família. Não, gente, isso não é verdade. Aí você vai lá, tem que apurar. Então, a gente está sempre fazendo um trabalho em dobro
para mostrar que aquela informação não é verdade. Aí você tem que fazer uma matéria para mostrar que aquilo não é verdade e a matéria para mostrar, afinal, qual é a realidade. Então, isso acabou, acho que, sobrecarregando os jornalistas, né? Aumentando o estresse. E acho que também é um incômodo muito grande que a gente virou, mas isso também não é de agora, mas a gente virou alvo das... Tudo sempre é culpa da imprensa. Então, independentemente de quem esteja no poder, a gente sempre é o culpado ou a gente vai ser o alvo das críticas. A gente precisa aprender a conviver com isso. Não é de hoje, mas eu acho que com as redes sociais isso aumentou bastante.